eu acho legal a gente falar sobre essa acusação que tá rolando. Bom, vocês viram ontem que o Corinthians passou por um pedido de 90 conselheiros, um pedido que chegou nas mãos do Romeu Thomaz Júnior, que é o presidente do conselho do clube. Do impeachment, ele tem 5 dias, agora 4, para encaminhar para o comitê de ética. Na Rádio Bandeirantes, hoje, isso foi 9h30 da manhã. Não, foi ontem, 9h30 da noite, 9h50 da noite. O repórter Pedro Ramiro trouxe algumas informações de novas denúncias contra o presidente do Corinthians, que ele estaria organizando uma espécie de milícia digital. Cara, palavras aqui da própria Rádio Bandeirantes, tá? Vamos ver o vídeo junto e entender o contexto. Vou colocar na tela para vocês. Vamos lá. Nossa, dá muito trabalho. Boa noite, gente. Boa noite Fala, para quem nos Ramirão. acompanha. E a minha informação vai, na verdade, com relação a outro até assunto envolvendo a direção do Corinthians. Eu recebi há pouco a informação de que o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, já tem nas mãos uma denúncia grave envolvendo a atual gestão sobre milícia digital. Há um esquema de milícia digital, essa acusação por parte de quem denuncia e várias situações que podem comprovar esse esquema de milícia digital. E essa situação foi entregue recentemente, há pouco, pro doutor César Saad, delegado de Polícia Civil, que muito provavelmente vai abrir um inquérito sobre essa situação. Há várias denúncias de que o Corinthians estaria sustentando e pagando para que influenciadores falassem bem da atual gestão. Essa é uma denúncia séria, grave, inclusive... Inclusive assim, há nomes aqui que eles vão citar de perfis corintianos que foram acusados de manter relação com o Corinthians e com Augusto Melo, com nomes que eles vão citar. Há nomes que ele não citou, mas eu acho que não fica só nesses nomes, tá? Porque eu cansei de ver gente aí, gente fazendo corte de podcast, dizendo que o Juca Kfouri é vendido, que a matéria da Vai de Bet não tem prova nenhuma, sendo que o cara revelou, por exemplo, o nome de uma laranja, uma senhora que morava numa casa, caindo aos pedaços na praia, em Peruíbe. Peruíbe, né? Acho que é Peruíbe. Então, assim, gente, cujo título é Estou fechado com Augusto Melo descaradamente até o final. Tem gente aí, grandes youtubers, podcasters e não sei o que fazendo isso. Tô dizendo que essa pessoa tá comprada? Não tô dizendo. Mas que é estranho, é estranho. Então eu acho que não fica só nesses nomes, hein? Se investigar, vão descobrir mais nomes. Se investigar, vão descobrir mais nomes. Para corroborar com o que você tá falando, o Thiago Salazar, repórter da Gazeta Esportiva, soltou uma reportagem, cara. Isso pra mim é uma reportagem gigantesca aqui sobre esse assunto. Sim. Polícia investiga a relação da gestão dos Melo com influencers. Eu vi. Sob suspeita de milícia digital. Se você quiser depois ler aí, a gente pode... Não dá nem pra gente ler, porque é uma matéria enorme, super extensa. Você vai demorar pelo menos mais de 1 hora pra ler. Porque é muito grande e muito detalhada e você vai se assustar. Se você for corintiano, for um tema que te interessa, eu recomendo demais a leitura dessa matéria lá na Gazeta, tá? Mas vamos seguir aqui ao vídeo. Estou aqui com um documento que trata, aliás, de vários influenciadores. Eu não vou ser leviano agora de citar todos, mas... Tem o nome dos influenciadores aí? Os nomes dos influenciadores nessa denúncia. Fala o nome então, tô curioso. Eu vou citar o nome se eles quiserem se proteger. Só para entender. Isso aí é o que está nas mãos do Conselho do Corinthians. Isso, chegou às mãos do Conselho do Corinthians. E nas mãos do delegado César Saad. E aí o presidente do Conselho Deliberativo leva para o delegado César Saad. Tá. E alguns nomes são citados. Entre esses nomes que supostamente estariam sendo beneficiados. E aí eu tô falando supostamente porque isso se trata de uma acusação, isso não tem nada comprovado e eles têm todo o direito de vir aqui a público e se defender. Entre esses nomes, o blog do Macedo, Marcão da Fiel, outros nomes também são colocados aqui. Um tal de Teleco nas redes sociais. Teleco sumiu, né? Esse Teleco, ele reapareceu recentemente. E quem estaria
capitaneando tudo isso é um chefe de milícia digital chamado Washington Araújo. O Washington Araújo é o nome que aparece desde o início da campanha do Augusto Melo, que seria a pessoa que trataria sobre essa situação. Até para exemplificar para quem nos acompanha, para quem está em casa, para quem está no carro, para quem está tentando entender o que é a tal da milícia digital, o que acontecia, o que supostamente acontecia. O Washington Araújo via um movimento nas redes sociais falando mal ou declarando algum tipo de situação contra a presidência do clube e ele supostamente acionaria robôs para, de certa forma, tentarem mudar a opinião do público, dizendo que isso estaria errado, que você estaria jogando contra o Corinthians, como aconteceu comigo em vários momentos. Em vários momentos eu dava alguma notícia que talvez não agradasse tanto a gestão e eu recebi uma enxurrada de mensagens dizendo que era anti, que não sei o que, não sei o que lá. Eram robôs, provavelmente. E aí a acusação é justamente essa, de que robôs estariam fazendo isso. Quem está envolvido no meio dessa denúncia, alguns conselheiros do Corinthians e o próprio Rubão. O Rubão está envolvido no meio dessa denúncia, tentando contra, na verdade, esse esquema de milícia digital. E o Washington, quem denunciou isso? Ele foi uma das pessoas que denunciaram. Um dos denunciantes é o Rubão. Um dos denunciantes do Rubão. E aí isso já foi entregue para a própria Polícia Civil. E até existe um organograma. Eles montaram um organograma. Eu estou aqui com algumas das redes sociais que dizem o seguinte, ó. O Augusto e o Marcelo Mariano falavam com os influenciadores e com o Washington Araújo, que encabeçaria tudo isso. Um desses influenciadores falaria com outros influenciadores num grupo de WhatsApp. E eles, no meio desse caminho, tentavam falar sobre algumas situações, algumas notícias que poderiam ser veiculadas ao Corinthians de uma forma que poderia ser benéfica e positiva. De uma forma positiva. E aí, em paralelo, eles faziam esse trabalho com influenciadores menores de até 100 mil seguidores. Só uma crítica, que a capacidade elucidativa desse rapaz pra explicar, nota 0, hein, cara? O cara é... Meu Deus. Eu tô perdido aqui, eu tô meio tentando acompanhar o raciocínio do cara, não tô conseguindo entender. O cara tá falando, parece que tá meio com medo e não sei o quê. Que isso, cara? Fala a parada, velho. E usa a estaria, não sei o quê. Mas, porra, fraco esse repórter aqui, tudo respeito. Eles tentando cooptá-los pra gestão, prometendo um trabalho posteriormente para quem aderisse a essa causa. Então é isso que acontece, há essas denúncias. Isso, o César Saad é quem está em mãos do César Saad. E muito provavelmente eu estou tentando até conversar com o César Saad para ver se já há abertura desse inquérito, se já foi aberto esse inquérito de... Quem apresentou a denúncia para o César Saad foi então o Rubão, é isso? E alguns dos conselheiros do... Alguns conselheiros mais o Rubão. Isso. A gente precisa aguardar tudo isso, né? Porque isso é investigação. E tem muito interesse em jogo envolvido em tudo claro, isso. São secadores natos. É interesse de todos os lados. Todos os lados. Então a gente precisa aguardar posicionamento das autoridades, principalmente das autoridades, e apresentar as provas disso tudo. Né? Então, você apresentar um pedido de impeachment numa investigação que está em curso, como me parece que é essa que está em curso, ainda me parece precoce. Se isso tudo for comprovado e tiver provas, a justiça, a polícia apresentar as provas, aí me parece que é uma coisa muito séria. Né? Aqui a gente está trazendo aqui as primeiras informações, o Ramiro trazendo aqui, como sempre, né? Trazendo as informações. Então, a gente precisa ter muito cuidado porque tem interesse de todos os lados nisso. E até abrir espaço para essas pessoas que foram citadas aí, se quiserem se manifestar, devem se manifestar também. Marcão, Blog do Macedo, Teleco, entre outros homens que podem aparecer. Eu não conheço nenhum. Isso eu conheço. Não conheço nenhum deles, mas... Eu Marcão da eu conheço o Marcão, então, o próprio Macedo, o próprio Teleco. É aquela coisa, velho, tá sendo ventilado aí. Sim. Obviamente eles têm um espaço para poder falar, mas... o blog do Macedo deu umas informações exclusivas aí. Sim. E eu acho que isso é mérito. Até que prove o contrário, é isso aí. De quem trabalha. Isso, exatamente. Então, agora, se há alguma coisa, essa conjuntura aí, ligando mídia digital, com milícia, com isso, com influencer, aí tem que cair todo mundo. Aí é para impeachment mesmo. Aí tem que cair todo mundo. Ótima informação do Ramiro, que traz aqui esclarecimentos importantes. Vamos lá, gente. Seguinte, ó. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, Felipão? Cara, pra mim é... Assim, como o Capriotti disse aí, né? Vamos aguardar
as investigações, mas nada do que vem dessa gestão do Corinthians me surpreende, cara. É sempre uma fábrica de notícias ruins, assim, é impressionante, cara. Impressionante. Eu nunca vi, nem em 2007 eu me lembro do Corinthians passar por uma crise institucional tão grande quanto vem passando agora. Então, eu não duvido de nada, cara. Não duvido de nada. E vamos aguardar aí as investigações. Mas é como você falou, né? A gente viu aí recentemente alguns cortes pelo YouTube da vida, com influenciadores grandes. Eu queria achar até falando sobre isso, né? Os caras defendendo com unhas e dentes essa gestão. Então, isso que o Ramiro trouxe aí, o Salazar, com muito mais detalhes na Gazeta, recomendo mais uma vez pra galera ler. Deixa umas 5 pulgas aí atrás da orelha, porque tem caroço nesse angu, cara. Exato, cara. Eu queria até ver um comentário. Tô procurando aqui. Achei que seu comentário fosse ser mais longo. Você me ferrou, na verdade. Mas porque eu tava procurando um tweet aqui do Paulinho. Sou igual o Guardiola, sobre esse corte. Cara, é sucinto, assim. Mas é isso. O Cruzeiro, né, eu lembro que teve uma época que se provou que a antiga diretoria do Cruzeiro estava pagando influenciadores cruzeirenses para defender a gestão, aquela gestão que afundou o Cruzeiro. Isso é um modus operandi de gestões nefastas, né? Gestões. E eu não duvido de absolutamente nada, mas também a gente não pode falar antes que haja provas. Achei aqui o tweet do Paulinho. Dizendo o seguinte, tá? É o Paulinho que tá dizendo. Então, ele disse Paulinho. O seguinte, o Paulinho, Paulo César de Andrade Prado, disse aqui, ó. Enviaram-me cortes do bate-papo de 2 influencers do Augusto Melo. Ele fala que são do Augusto, tá? Um tal de Cross e o Kaká do Povo Escolhido. Fiquei em dúvida se são realmente burros ou se interpretam os personagens porque embolsam dinheiro. Acredito na opção 2. Burros de fato são os seguidores deles. É o que o Paulinho, um dos caras que tem trazido coisas inéditas sobre a gestão do Corinthians, falou o que pensa aqui. Então, é isso. Vamos ver se isso se comprova e a gente tem que acompanhar as investigações, entender até onde vai rolar. Agora, o que eu digo é o seguinte, independentemente se teve ou esse Macedo ou qualquer um outro, tudo agora tá na casa da suposição, né? Mas se alguém, cara, sentou, mesmo que o cara seja mau caráter e o cara não tenha preço nenhum pela sua credibilidade, pela sua carreira, e esteja pensando em ganhar dinheiro rápido e fácil, né? O cara sentar com um cara como Augusto Melo e esperar que um tipo de conluio desse, se é que aconteceu, nunca vai vir à tona, e ainda mais depois de tudo que aconteceu com a Vaidbet, que foi assim, aquilo ali foi um puta caso de uma empresa minúscula, não tô falando do Corinthians, tô falando da gestão do Corinthians hoje em termos de pessoas, que lidou com um contrato gigantesco e permitiu que em muito pouco tempo fosse descoberto irregularidades. Isso é puta caso daqueles caras que faziam negociatas pequenas e daí se vê diante de uma bomba atômica na mão e não sabe como se portar. E aí mesmo diante disso, pessoas ainda defenderam Augusto Melo achando que a merda não viria à tona. Eu espero que venha, se for verdade, se isso de fato aconteceu, e eu não duvido, e não tô falando especificamente do Cross, do Kaká, do Povo Escolhido, tô falando de todos esses que foram citados, tá? Se isso aconteceu, espero que venha à tona. Porque aí eu quero ver para onde vai a credibilidade dessas pessoas. Aí eu quero ver. Cara, aí eu quero ver. Se de fato, porventura, isso tiver acontecido, é lamentável, né, cara? Lamentável. Lamentável. Eu me lembro que em 2019 eu gravei o vídeo sobre esse caso do Cruzeiro, lendo as matérias, enfim, do Rodrigo Capello na época, que foi ameaçado por torcedores do Cruzeiro na época, Gabriela Moreira também. Cara, e na época eu falei, cara, você que torce pra dirigente, cara, é lamentável, eu só posso lamentar por você, cara. Você torcer por dirigente, você vender a sua credibilidade, você se sujeitar a isso, enfim.
sabe, montar milícias digitais para atacarem possíveis críticos da gestão. Cara, isso é um modus operandi que a extrema-direita faz, cara. Com robôs, enfim, com influenciadores, com políticos, com comunicadores, enfim. A gente já viu isso acontecendo no Brasil. A gente vê isso acontecendo no Brasil agora também, em época eleitoral e tal. Cara, assim, são os novos tempos, mas não deixa de ser lamentável você ser um influencer ou quiçá um jornalista e vender a sua credibilidade a serviço de um dirigente, de um presidente do clube, assim, é algo muito pequeno pra mim, é algo muito se asqueroso. Estava ruim, Felipe, ficou pior, porque olha o que eu tô vendo aqui. Salário de Rodrigo Garro no Corinthians era de 350 mil por mês. O jogador e seu staff estavam insatisfeitos. Assinaram o contrato e estavam insatisfeitos. Mas não, fica tranquilo, aqui é Augusto Melo, aqui você não precisa ter proposta de lugar nenhum. Aqui é o que você quiser. Você quer aumento, Garro? Vamos te dar. Com a renovação, o camisa 10 argentino vai passar a receber 800 mil reais. É mais do que o dobro do que ele ganhava. Porque o Corinthians, obviamente, tá muito bem financeiramente, tem a condição de melhorar o salário dos seus jogadores. Esse Garro que eu considero um jogador muito superestimado, um jogador assim muito. Que é bom jogador. Eu acho que cairia bem em vários times organizados, por exemplo, poderia ser interessante, mas é um cara que não consegue carregar esse Corinthians nas costas, como, sei lá, o Valdívia carregou o Palmeiras em 2014, entendeu? Não tem... Grande mago, não consegue, entendeu? É um cara que vai cair junto com o Corinthians, porque o Corinthians está rebaixado. Eu falei sobre isso ontem, o Corinthians está rebaixado do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho a menor chance de o Corinthians conseguir sair. E até porque, mas tem a torcida. Olha o desempenho do Corinthians diante de sua torcida no Campeonato Brasileiro. Não ganha de absolutamente ninguém. O Corinthians é do Criciúma e do Vitória, né? O Corinthians é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians está em 3 frentes. E a sua torcida está lá. Eu não quero que aqui ser sommelier de torcedor, mas comemorando loucamente como uma final de Copa do Mundo, uma classificação em Sul-Americana. Então é isso. É vendo o barco cair e aplaudindo. Então, com tudo isso, isso que envolve, é o Corinthians absolutamente rebaixado em 2024. E Felipe, diga. Pra gente complementar o papo, pra encerrar o papo Corinthians. Olha isso aqui. Eu só ia complementar uma coisa, mas vai lá. O voto de confiança acaba e Ramon Dias começa a sofrer pressão no Corinthians. Matéria do competentíssimo Lucas Mussetti, dizendo que o fato do treinador ter só 41% de aproveitamento e estar nos últimos 6 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro já tem feito com que o voto de confiança da diretoria se acabe e o treinador pode sair. O treinador que chegou ontem já vai sair e não se espantem, tá? Se o Carille for novamente procurado, o Carille que tá na Berlinda, se o Santos não ganhar na sexta-feira da Ponte Preta, ele provavelmente será demitido. Então tudo que eu falei que vocês duvidaram na live ontem, eu falei, o Carille pode estar se desenhando. Cara, o Carille, eu fiquei pensando ontem, assim, na hora que você estava falando, me veio o termo. Eu até falei do jeito dele falar, da forma como ele fala para baixo, com os ombros caídos e triste. Me parece que ele tá, sabe o quê, cara? Com uma má vontade do caralho de treinar o Santos, assim. Você tá numa má vontade. Sabe quando você não quer estar no emprego, você não quer estar naquela empresa que você não gosta do seu chefe, você não gosta do lugar, não gosta das pessoas? O Carille tá com essa cara, velho. É uma percepção, não é um fato. É como eu vejo a situação. Ele tá com uma má vontade, assim, aquela cara de má vontade, sabe? Aquele jeitão de má vontade de não querer estar ali. É isso. O que eu ia falar sobre essa questão do Garro, do aumento salarial, é, cara, o Corinthians está devendo 40 milhões pro Matias Rojas. O Corinthians tomou processo na justiça por não pagar a parcela do Ranieri. Os caras estão tentando contratar o Arthur Cabral do Benfica por 40 milhas e agora dão um aumento pro Garro. É isso. Como explica isso, velho? Finaliza aí o que eu falei, é a maior crise institucional da história do Corinthians. Como que explica isso, gente? É surreal, assim. Como que você explica um clube que tá numa crise moral institucional metido cada dia que passa em lama, assim. É tipo, porra, é uma fábrica de notícias ruins. A gente abre o noticiário e vê todo dia
uma notícia ruim do Corinthians. É bizarro, cara. Eu não me lembro de em 2007 as coisas serem desse jeito como tá em 2024, assim. Eu acho que dessa vez é um buraco muito maior e eu acho que o Corinthians, como você falou, já caiu. Pra mim, caiu moralmente já. Falta ratificar no campo. Falta sacramentar no campo. Pode ainda não cair, mas caiu moralmente já, cara. Essa gestão do Augusto, assim, se eu fosse corintiano, eu estaria moribundo por aí, porque é de arregaçar o torcedor mesmo, cara. Sem dúvida, sem dúvida.